Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Prieto e esse vídeo é um complemento do primeiro vídeo que eu fiz sobre motor de combustão interna ciclo Otto, onde eu citei que motor é uma máquina térmica que transforma a energia química de um combustível em energia térmica através da queima desse combustível e que posteriormente será convertida em energia mecânica através do movimento rotativo da árvore de manivelas. O funcionamento se inicia no tempo de admissão, quando o êmbolo, em um movimento descendente, desocupa um espaço e esse espaço é preenchido por uma mistura de ar e combustível que passa através da válvula de admissão. No tempo da compressão, as válvulas de admissão e de escapamento se fecham e o êmbolo, no movimento ascendente, comprime a mistura ar e combustível, causando nela um aumento de pressão e temperatura. No tempo da combustão, uma centelha elétrica inserida dentro do cilindro faz a mistura ar-combustível se inflamar. A pressão dessa combustão atua na cabeça do êmbolo, empurrando ele para baixo e fazendo o motor realizar trabalho. No tempo de escapamento, a válvula de escape se abre e no movimento ascendente o êmbolo expulsa os gases queimados para fora do cilindro para tornar possível a admissão de uma nova mistura. E os quatro tempos se repetem, daí o nome de ciclo: admissão, compressão, combustão e escapamento. Quanto à disposição dos cilindros, eles podem estar em linha, dispostos radialmente, muito usado em aeronaves, contrapostos, como no caso do motor do Fusca ou do Porsche, em V, VR usado pela Volkswagen ou em W também usado pela Volkswagen. Hoje em dia, a maioria dos motores ciclo Otto possuem 4 cilindros em linha, com 2 válvulas por cilindro, uma de admissão e uma de escape, totalizando 8 válvulas. Os motores 16 válvulas possuem 2 de admissão e 2 de escapamento. Alguns possuem até 5 válvulas por cilindro, 3 de admissão e 2 de escapamento. A finalidade de utilizar um número maior de válvulas de admissão é facilitar o enchimento do cilindro, o que proporciona ao motor um maior rendimento. Na verdade, a válvula de admissão e de escapamento não se abrem e se fecham exatamente quando o êmbolo está no ponto morto superior ou inferior. A faixa azul representa o momento de abertura e fechamento da válvula de admissão. Notem que conforme o êmbolo vai descendo, a válvula de admissão à esquerda vai se abrindo, permitindo que a mistura ar-combustível entre dentro do cilindro. Nesse momento, o êmbolo atingiu o ponto morto inferior e é o momento que a válvula de admissão começa a se fechar. Assim que a válvula de admissão se fecha, o que acontece exatamente a partir desse momento, quando o êmbolo está após o ponto morto inferior, o cilindro fica hermeticamente fechado, o que permite o êmbolo, no seu movimento de subida, comprimir a mistura ar-combustível, fazendo com que a pressão e a temperatura dessa mistura se elevem. Pouco antes do êmbolo atingir o ponto morto superior, uma centelha elétrica inflama a mistura ar-combustível que foi comprimida. A pressão gerada por essa combustão atua na área da cabeça do êmbolo, gerando uma força que empurra o êmbolo para baixo. É nesse momento em que o motor realiza trabalho. Pouco antes do êmbolo atingir o ponto morto inferior, a válvula de escape se abre. Isso permite que o êmbolo, no seu movimento de subida, expulse os gases queimados para fora do cilindro,
para tornar possível a admissão de uma nova mistura de ar e combustível. Notem que pouco antes do êmbolo atingir o ponto morto superior, a válvula de admissão começa a se abrir antes mesmo da válvula de escape ter se fechado. Esse momento onde ambas as válvulas, admissão e escape, estão abertas, é chamada de cruzamento de válvulas. Aqui nós temos um diagrama de válvula de um motor qualquer. A gente pode observar que 33 graus antes do ponto morto superior, a válvula de admissão se abre e será fechada 67 graus depois do ponto morto inferior. Para a válvula de escapamento, a abertura se inicia 77 graus antes do ponto morto inferior e ela se fecha 23 graus depois do ponto morto superior. Então nós temos lá em cima o cruzamento de válvulas, onde ambas as válvulas estão abertas. Como nesse caso a válvula de admissão se abre 33 graus antes do ponto morto superior e a de escapamento se fecha 23 graus depois do ponto morto superior, nós temos um cruzamento de válvula de 56 graus. Quanto maior esse cruzamento, pior a marcha lenta e melhor o rendimento em altas rotações. Bom pessoal, obrigado por acompanhar o vídeo. Espero que esse complemento do primeiro vídeo que eu fiz sobre motor de combustão interna ciclo Otto tenha auxiliado vocês a compreender um pouco melhor como funciona esse motor. E, havendo dúvidas, entre em contato que assim que possível a gente tenta esclarecer. Um abraço e até mais.